Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos teus. Que a presença de Deus venha permear todas as áreas da sua vida. E hoje nós estamos aqui com uma informação muito importante e intrigante, né? Pois a filha, agora ela se apresenta como filha, né? Mas na realidade, biologicamente, ela nasceu como filho de Elon Musk, mas há poucos anos atrás ela fez aí a transição de gênero e se tornou em uma mulher trans. E por conta de todas essas ações e atitudes desse rapaz, ele acabou rompendo o relacionamento com o pai. Elon Musk disse que tudo isso foi influência da escola, da educação, do ensino, a influência, né? Como todos vocês sabem, né? É mundialmente conhecido que todo o sistema de educação está totalmente aparelhado e influenciado pelo esquerdismo. E ele diz que o filho dele, né, que se transformou em filha, foi vítima, né, dessa construção ideológica na escola, no ensino, na sua educação. Mas agora, este filho de Elon Musk, que não conversa mais com o pai, que abriu mão até de ter o seu sobrenome, que rompeu o relacionamento com o pai, está vindo a público e está trazendo aqui informações perturbadoras a respeito de como nasceu os filhos de Elon Musk, inclusive ela. E ela vem dizendo que todos esses nascimentos aí foram programados e foram gerados in vitro, foram gerados em laboratório. E ela vem dizendo que literalmente, né, o Musk não estava procurando ter filho. O Musk, ele comprou e pagou por um produto. Então ela diz que esses filhos de Musk são produtos que foram pagos uma grana muito alta e foi editado conforme a escolha de Musk. E dentre as escolhas de Musk, ela diz que ele escolheu o sexo de todos e colocou o sexo, pelo menos dos 5 primeiros, como sexo masculino. É sabido que nos dias em que nós estamos vivendo, a engenharia genética já consegue interferir em algumas questões nessa fertilização in vitro com respeito à cor do olho, cabelo, altura, complexão física e principalmente na capacidade intelectual. Então ela vem dizendo que Elon Musk não tem esses filhos por amor, mas que ele tem esses filhos como produtos que foram pagos uma grana muito alta e que ele editou, literalmente editou. Eu vou querer um filho assim, 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 e desta maneira foi com ela. E ela disse que nesta situação aí, ele simplesmente só virou a cara com ela quando ele, né, o rapaz aqui, disse que não era homem e que era mulher. E foi aí que começou o conflito. Mas nós sabemos, né, que é muito comum entre os bilionários essa questão de trabalhar a genética para preparar os seus herdeiros, né? Agora, dentro de toda essa confusão que eu vou trazer o conteúdo para vocês e que ela vem trazendo outros podres do Elon Musk aqui também, eu quero fazer um paralelo com a Bíblia. E nós vamos entender pela Bíblia que um dos motivos, ou se não o principal motivo que levou Deus a destruir toda a humanidade pré-diluviana através daquele grande dilúvio, está relacionado com a manipulação da genética humana. É dito ali em Gênesis 6 que houve ali um relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Há algumas interpretações teológicas que diz que os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete e as filhas dos homens seriam a linhagem de Caim. E ali então eles dizem que por conta dessa mistura que Deus se desagradou. Mas preste bem atenção, é dito ali que quando os filhos de Deus se envolvem com as filhas dos homens,
Desse relacionamento, a Bíblia diz que nasceram gigantes, o que nós chamamos de Nephilims. Agora me diga cá uma coisa, porque uma pessoa que serve a Deus se relaciona com uma pessoa que não serve a Deus e tem um filho, só por conta disso vai nascer alguém com uma mudança genética tão deformadora como esta que é narrada ali em Gênesis, que nasceram gigantes, que nasceram homens, que se tornaram homens poderosos, que acabou quase que dominando toda a civilização daquela época? Não, é claro que não vai nascer isso. Então, eu tenho um entendimento que os filhos de Deus são anjos caídos. Os filhos de Deus foram anjos que se rebelaram e começou a trazer informações e um intercâmbio com a humanidade. Aí muitos vão dizer assim, mas a palavra de Deus diz que anjos são assexuados. Tudo bem, eu concordo com vocês, anjos são assexuados. E de que maneira que isso poderia se dar, então, se eles não têm sexo, se eles não podem se multiplicar através do ato sexual? Nós vamos partir para o sistema que é utilizado muito no satanismo e na grande magia negra, para interferir no nascimento de uma pessoa. Então, como que isso se dá? Através de duas categorias de demônios. Demônios não têm sexo de fato, mas só que eles podem se apresentar tanto como uma mulher quanto como um homem. Então, como que isso funciona? Tá? É dito que existem aí a representação de demônios masculino e feminino com os seguintes nomes: íncube, que se apresenta, demônios que se apresentam como homens, e súcubo, demônios que se apresentam como mulher. Então, como que se dá essa interferência do mundo espiritual numa genética? Os satanistas defendem da seguinte forma, que súcubo, um demônio que se apresenta na forma feminina, se relaciona sexualmente com um homem. E nesse ato sexual é colhido o sêmen ali no ato sexual desse ser humano com este súcubo, que é um demônio na forma feminina. E esse sêmen, ele é trabalhado no mundo espiritual. Ele é adulterado, ele é alterado. E aí então, esse sêmen alterado, ele é passado para o íncube, um demônio na forma masculina. Então, esse íncube com este sêmen que foi ali consagrado demoniacamente, ele vai até uma mulher e tem um relacionamento com uma mulher e insere nessa mulher, fertiliza essa mulher com esse sêmen. Você está entendendo a transição aí? Então, o íncube, o súcubo, demônio feminino, recebe o sêmen. Eles trabalham nesse sêmen, é passado para o íncube e o íncube vai e deposita em uma mulher. E geralmente a criança que nasce desse ato aí é uma criança que já vem já trabalhada, preparada. Inclusive tem muitas pessoas que acreditam que o anticristo nascerá, ou se já não nasceu, será dessa forma. E eu também acredito, porque os demônios têm a capacidade de manusear e alterar objetos material. Como assim você diz isso, pastor? Quando Moisés vai lá para confrontar Faraó, ele lança o seu cajado, a sua vara no chão, e ela se transforma em uma serpente. Os magos de Faraó conseguiram fazer isso de letra também. Falaram assim, isso aí a gente também faz. E pegaram também os seus cajados, lançaram no chão e se transformou em serpente. Isso os magos. Imagine os próprios demônios dito aqui, né? Então, é dessa forma. E eu acredito que lá em Gênesis 6, o que estava acontecendo era literalmente isso. Uma manipulação de demônios, de seres espirituais, fazendo um intercâmbio com seres humanos e promovendo essa alteração na genética humana. Qual era o propósito de promover essa alteração na genética humana? Para impedir aquela promessa
que Jesus fez para Adão e Eva lá no Éden, antes de expulsá-los do Éden após a queda. Que ele disse assim, ó, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Então Satanás falou assim, eu vou contaminar toda a humanidade, vou adulterar toda a genética da humanidade, quero ver como é que ele vai fazer nascer este ser, né? Então Deus interrompeu ali toda a civilização pré-diluviana por conta principalmente disso que é narrado ali em Gênesis 6. Então nós vamos perceber aqui que Elon Musk, ele também trabalha nisso, ele atua dessa forma aqui, manuseando a genética de todos os seus filhos. Então é algo muito pesado o que essa menina ou menino vem trazendo de informação aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês dentro dessa informação, das coisas que essa menina ou que esse menino vai falar aqui agora. Antes, porém, de trazer aqui as informações e o conteúdo, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Como vocês sabem também, nós temos um lindo projeto missionário ali em Moçambique, onde alimentamos centenas de crianças. E tudo isso se dá através da sua ajuda, da sua colaboração. Alimentamos e evangelizamos essas crianças e suas famílias. Por conta da sua ajuda, centenas de famílias têm se convertido para Jesus ali em Moçambique. No final desse conteúdo, eu quero te mostrar um pequeno vídeo do nosso trabalho ali em Moçambique. E se você quiser ajudar, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você fazer a sua contribuição nesse projeto missionário. Amém? Então vamos aqui à informação aqui agora. Deixa eu pegar aqui a matéria aqui. Tá? Então vamos lá. Filha trans de Musk afirma que pai escolheu gênero em fertilização in vitro. Abre aspas aqui para a fala da moça ou do moço. A transação foi monetária. Vivian Jenna Wilson, que já foi alvo de ataques do bilionário, expôs que expectativa de masculinidade foi fruto de uma compra financeira. Ou seja, ela está dizendo aqui, o pai comprou, o pai pagou, fez uma transação financeira para ter todos esses filhos do sexo masculino. E quando ela decidiu não ser do sexo masculino, ela está dizendo aqui que ele ficou frustrado, né? Que acabou comprometendo o investimento que ele fez. Vamos prosseguir aqui. Vivian Jenna Wilson, filha de Elon Musk, renegada pelo pai por ser uma mulher trans, relatou que ele escolheu seu gênero durante o processo de fertilização in vitro. A jovem já foi alvo de ataques transfóbicos do próprio pai na imprensa e nos últimos anos, especialmente após a quinada do multibilionário à extrema-direita, tem sido uma voz ativa na denúncia de Musk. Diz lá, ela falando, né? Meu sexo atribuído ao nascer era uma mercadoria que foi comprada e paga. Por que ela está dizendo isso? Porque na realidade, quando de fato eles vão fazer essa fertilização in vitro, com o avanço da engenharia genética, eles podem escolher a cor do olho, o cabelo, a altura, complexão física, capacidade cognitiva, inteligência, todos esses detalhes, eles podem ali estar manipulando. Seria verdadeiramente uma edição. Vou editar aqui. Eu vou editar uma pessoa do jeito que eu quero. Então ela diz que foi dessa forma. Ela e seus irmãos, né? Então ela diz assim, meu sexo atribuído ao nascer era uma mercadoria que foi comprada e paga. Então quando eu era feminina na infância, ela diz que ela tinha o sexo atribuído de masculino, mas ela era feminina, né? Então, quando eu era feminina na infância e depois tornei transgênero, eu estava indo contra o produto que foi vendido. Essa expectativa de masculinidade contra a qual tive que me rebelar por toda a minha vida era uma transação monetária.
Sim, uma transação monetária, afirmou Vivian nas redes sociais. Ela disse que o pai dela não ficou nervoso, não quebrou o pau com ela, não rompeu com ela pelo fato dela ter se tornado uma mulher transgênero ou uma homossexual, mas sim pelo fato de que ele ficou frustrado, que ele comprou um produto e esse produto seria como se fosse um produto que veio com um defeito de fabricação, né? O que ela está colocando aqui. O bilionário tem 14 filhos. Dos 6 que teve com Justin Wilson, mãe de Vivian, 5 foram concebidos por fertilização in vitro. Apenas um, Alexander, foi fruto do método tradicional de concepção. Ele faleceu com 1 ano de idade. Curioso, né? Os filhos que ele editou no laboratório, os filhos que ele escolheu, falou que era assim, 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 os 5 nasceu. Mas este aqui, que foi o único que foi concebido de maneira natural, ele faleceu com 1 ano. Será que foi uma morte natural? Do que morreu essa criança com 1 ano de idade? É muito estranho isso, né? 6 filhos, 5 fertilização in vitro. O único que foi natural morreu com 1 aninho, né? E dos 5, tem esse que está dando problema, porque ele projetou, mandou editar do sexo masculino e agora está como uma mulher transgênero. Todos os filhos de Musk com Wilson nasceram como sexo masculino. Vivian Jana Wilson fez sua transição aos 18 anos, em 2022. Entre os outros 9 filhos de Musk, não há detalhes sobre os métodos de fertilização in vitro, com exceção de Exa, que foi gerada por uma barriga de aluguel. Então, essa Exa aqui foi diferente, né? Foi gerado em barriga de aluguel, diferente dos outros que foi in vitro, né? Elon Musk contra Vivian. Agora, Vivian Wilson declarou que a escolha do sexo foi uma decisão comprada. Além disso, diversas clínicas de fertilização in vitro afirmam que, por meio desses processos, é possível escolher o sexo biológico do bebê. Segundo Musk, a razão pela qual sua filha fez a transição foi a doutrinação nas escolas, que a levou a se tornar uma comunista, ele diz. Ela foi além do socialismo para se tornar uma comunista completa e acha que qualquer pessoa rica é má. Fiz muitas propostas, mas ela não quer ficar comigo, disse Elon Musk sobre Jana. E então aí está mais uma situação bastante controversa, né? Por que ele não quer de maneira alguma ter filhos de maneira natural? Inclusive, ele relata aí que, teve relato dele, que já há muito tempo ele não tem relação sexual, né? Ele prefere sempre, nas suas produções, utilizar a fertilização in vitro, né? E como nós sabemos, né, hoje está muito avançado. Já trouxemos matérias para vocês aqui, por exemplo, lá na China, onde eles estão fazendo soldados alterados geneticamente. Se lá eles já fazem soldados alterados geneticamente, imagina com todo o avanço tecnológico que os Estados Unidos têm e que o Musk também tem, por ter tanto dinheiro e está envolvido justamente com todo esse avanço tecnológico, né? Agora, o porquê que todos esses filhos seus são literalmente programados? Por que ele escolhe todos do sexo masculino? Só em alguns casos, como lá do primeiro que morreu com 1 aninho de idade, e esse Exa, que foi fertilização in vitro, que é do sexo feminino, e outros que foram projetados no laboratório são do sexo masculino. Estaríamos vivendo novamente o que ocorreu lá em Gênesis 6. Esses poderosos estão trabalhando na edição da genética de seus filhos, né? Com algum propósito específico? É claro,
Porque nenhum deles vão querer ter um filho com uma deficiência intelectual, com uma deficiência física, né? E nós, inclusive, vimos, né, aquele menininho do Elon Musk, que ele anda com ele para todos os lados, até mesmo quando está lá com o presidente Trump, está com o menininho, né? Parece ser um menininho muito sarcástico, né? Circula pela internet aí umas imagens aí de um momento em que ali dentro da Casa Branca, o Donald Trump junto com o Elon Musk dando uma coletiva de imprensa lá, né? Enquanto o Elon Musk estava falando, o menininho, ele vai até o Donald Trump e diz que ele não era o presidente não, que o presidente era o pai dele. E o menininho disse, eu vou te tirar daí. É muito estranho aquela situação, né, em que o menininho vai falando. A gente percebe que o Donald Trump fica até meio sem jeito, depois o Elon Musk puxa o menininho, segura ele aqui embaixo, aqui, né, controlando o menininho, que o menininho estava tipo afrontando ali o Donald Trump, né? Ele saiu de perto do pai dele, foi até o Donald Trump e falou encarando pro Donald Trump ali, você não é o presidente, é meu pai. Você não manda, né? Quem manda é o meu pai. Então, são situações bastante controversas, né? E agora nós estamos fazendo esse paralelo, porque lá, né, essas pessoas faziam dessa forma. E ainda hoje, né, os satanistas, eles têm muito tipo de concepção que é dessa maneira. Então, eu creio, é lógico, os demônios são assexuados, não têm sexo, mas através desse processo que eu relatei para vocês, que eles apresentam aí o íncubo e o súcubo, eles podem simplesmente recolher, né? Recolher o esperma de um homem específico, preparado, que eles querem, e também escolher uma mulher específica que eles querem. Então, nessa transição, né, do súcubo, recolher o espermatozoide de um homem. Depois é feito um trabalho no mundo espiritual em cima desse esperma. É passado por um outro demônio que vai e deposita numa mulher. É claro que vai ter interferências, né? Como eu disse para vocês, os demônios conseguem interferir na matéria. E a prova disso é bíblica, com a questão lá dos magos de Faraó transformando madeira em serpente, né? E a única diferença ali foi que a serpente que foi feita a partir da vara de Moisés devorou as serpentes feitas pelos magos de Faraó. Mas não obstante a tudo isso, nós vamos perceber lá em Gênesis que é muito mais do que um relacionamento de quem crê em Deus, quem serve a Deus, com quem serve o diabo. É muito mais além disso, porque como eu disse para vocês, é impossível, meu irmão. Não tem uma lógica falar assim, se um bruxo, né, tem relação sexual com uma serva de Deus, vai nascer ali um gigante. Não, não vai alterar geneticamente. Não vai alterar geneticamente. E lá estavam promovendo alteração na genética. Estavam sendo produzidos verdadeiros gigantes, né? Inclusive, se você quiser conhecer mais a respeito da história desses gigantes aí, aquelas narrativas pré-diluvianas ali, é muito bem descrita, né, no livro de Enoque, um livro apócrifo, mas com valor histórico muito interessante. E, inclusive, né, o livro de Enoque, ele é citado por alguns escritores, até mesmo do Novo Testamento, né? Então, estamos vendo agora, diante de nós, pessoas como essa que estão trabalhando. E se Elon Musk está trabalhando na edição do gen dos seus filhos, será que os Rothschilds também não atuam da mesma forma? O que você acha? Você acha que os Rothschild também não vai atuar da mesma maneira? Outros poderosos que estão por aí não vão atuar da mesma maneira? E tudo isso, é claro, com um propósito, trazer pessoas que vão estar a serviço dos ideais deles. Trazer pessoas que vão ser verdadeiros instrumentos, né, nas mãos do adversário, que vai estar implementando os projetos que eles têm. E quem sabe, talvez o próprio Elon Musk também não seria fruto, porque pela idade dele, né, já havia tecnologia na época também para esse tipo de reprodução, né, a reprodução, concepção in vitro. Então, vamos estar atentos a tudo isso aí, porque é a filha ou o filho dele que está falando tudo isso. E o porquê que você acha que ele não se envolve
fisicamente com mulher já há muito tempo, como ele declarou, e que a maioria dos seus filhos foram dessa maneira, foram projetados, né? E como a própria filha dele falou, né? Ele pagou, tem grana, é transação monetária, ele investiu dinheiro e simplesmente ele ficou desagradado de mim, que ela diz, nos termos dela, né? Que ela ficou como se fosse um produto que ele comprou com defeito, né? Porque num determinado momento virou, teve essa virada, teve essa guinada. Então vamos estar orando e atento a tudo isso aí. Por quê? Eu sempre digo, não obstante de Elon Musk, de Donald Trump estar fazendo todas essas coisas, nós sempre temos que ter um pé atrás. E é óbvio, né, que para conquistar as massas, as multidões, eles sabem, principalmente no Ocidente, né, que o cristianismo tem grande peso, tem muita gente. Os valores cristãos são muito importantes para nós. Então é óbvio que para conquistar um número maior de pessoas, eles podem fazer esse discurso. Mas não sabemos até quando dura esse discurso. Vamos estar orando. Por quê? Eles podem, tanto ele como Donald Trump, podem começar muito bem, agradando aos cristãos, aos conservadores, ao povo de direita, mas em um determinado momento dá uma guinada de 180 graus, que é o que diz lá a palavra de Deus, né? Que fala a respeito da abominação, da desolação, que acontece na metade da semana. Ou seja, até 3 anos e meio, né? É agradando todo mundo, inclusive judeu. Mas depois de 3 anos e meio, dá-se uma guinada de 180 graus, põe as garras de fora e diz: na verdade, o Deus sou eu. Na verdade, o Messias sou eu. Na verdade, quem tem que ser adorado sou eu. Podemos estar vendo um momento que pode anteceder esta cena. Então é por isso que nós temos que entender. Vamos estar atentos. Confiar somente em Jesus. Amém? E falando em confiar em Jesus, se você confia em Jesus e entende na responsabilidade nossa como igreja, nos ajude nesse projeto missionário ali em Moçambique. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você participar desse lindo projeto, onde alimentamos, vestimos e calçamos centenas de crianças e evangelizamos. E tudo isso com a sua ajuda, com a sua colaboração voluntária. Olha que lindo o nosso trabalho lá. Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado. Que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias. No nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se alimentando já. Amém? E esta alegria das crianças é proporcionada por vocês. E eu quero desde já dirigir uma palavra de agradecimento e profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus. Que Deus possa abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Que Deus abençoe o seu emprego, o seu comércio, sua fonte de renda. E que te seja restituído de maneira centuplicada o seu gesto de amor para com esse projeto, em nome de Jesus. Aqui embaixo na descrição do vídeo, os dados necessários. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Também me siga lá no Instagram. No Instagram eu tenho muitas mensagens de 2, 3 minutos que vão edificar a sua vida. Aqui na descrição do vídeo também tem o @ do meu Instagram. Vai lá, nos siga e vamos evangelizar também com as mensagens ali do Instagram, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.